Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Voz da Sepultura. Saudações, Luciano e amigos. Eu me chamo Juan. Eu moro em um vilarejo chamado Ronda, que fica no sul da Espanha, na região da Andaluzia. Aqui é um lugar onde o tempo parece ter parado e as antigas crenças se misturam à vida cotidiana. Eu já peço desculpas de antemão, pois algumas pessoas podem se chocar com as coisas que eu vou contar. Não é a minha intenção causar incômodo em ninguém, muito embora eu reconheça que o que eu e a minha família fizemos não foi uma coisa da qual nos orgulhamos, mas eu quero que vocês tenham certeza de que nós aprendemos uma dura lição com tudo isso. Eu tinha apenas 16 anos quando isso aconteceu, e embora o tempo tenha passado, o terror daqueles momentos permanece tão fresco quanto as sombras que a lua projetavam sobre as lápides daquele cemitério. Eu tenho hoje 60 anos, e eu nem precisei fazer muito esforço para me lembrar de tudo isso, pois apesar dos quase 45 anos que se passaram, tudo ainda continua muito vivo na minha mente. Era uma noite sem estrelas, em que a lua, escondida atrás de um véu de nuvens escuras, mal oferecia sua pálida luz. Meus pais, pessoas razoáveis em vários aspectos, haviam sido consumidos pela promessa de receberem um tesouro escondido. Eles diziam que a minha avó, uma mulher de poucas palavras e muitos segredos, havia sido enterrada com algo de muito valor. Minha mãe acreditava nisso fervorosamente, enquanto meu pai, um homem prático, via na exumação do corpo uma chance de melhorar a nossa condição financeira, que não era muito boa na época. E foi assim que, movidos pela ganância, nos dirigimos ao cemitério naquela noite. Minhas mãos tremiam ao segurar a pá. Eu não queria estar ali, mas o olhar frio e decidido do meu pai não deixava espaço para objeções. Nós adentramos o cemitério, um lugar que até então eu via como um refúgio de paz, onde os vivos se reconciliavam com a memória dos mortos. Mas naquela noite, o ar estava carregado com uma tensão palpável, e os ciprestes, como sentinelas sombrios, pareciam nos observar com desaprovação. Nós começamos a cavar. O som das pás se afundando na terra seca ecoava no silêncio da noite. Cada golpe parecia mais pesado que o anterior, e o suor, apesar do frio, se misturava com a terra que grudava em minhas mãos. Eu não sei quanto tempo passou, mas a sensação de estar profanando um lugar sagrado crescia dentro de mim a cada pá de terra removida. Ao longe, eu ouvi o uivo de uma coruja, o que fez o meu sangue gelar. Contudo, meus pais não pararam, cegos pela promessa de riquezas ocultas. Finalmente a pá do meu pai bateu em algo duro, a tampa do caixão. Minhas mãos, agora tremendo incontrolavelmente, deixaram a pá cair. Eu queria correr, deixar aquele lugar amaldiçoado, mas as minhas pernas estavam paralisadas pelo medo. Meu pai ordenou que eu ajudasse a levantar a tampa, e embora meu corpo resistisse, a minha mente não pôde desobedecer. Com um rangido macabro, a tampa do caixão foi aberta. E lá estava ela, a minha avó, ou o que restava dela. Uma sensação de vertigem me tomou, e eu senti que o ar escapava dos meus pulmões. Minha mãe, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, soltou um grito abafado. Meus pais se entreolharam, e naquele instante eu soube que algo terrível havia sido desencadeado. A ganância que nos levou àquele ato se transformou em medo, mas nenhum dos dois parecia disposto a admiti-lo.
Meu pai começou a vasculhar as roupas dela em busca do suposto tesouro, mas não havia nada, apenas o que restava de um corpo que havia sido enterrado há mais de 30 anos. E foi então que eu ouvi um barulho. A princípio eu pensei que fosse o vento soprando entre as árvores, mas não era. Era uma voz suave e sussurrante que parecia emanar do caixão. Eu ouvi o som do meu nome, pronunciado em um tom que só poderia ser o da minha avó. Eu olhei para os meus pais, mas eles não pareciam ter ouvido nada. Seus rostos estavam distorcidos pela decepção e pelo medo. Me ponha de volta. Aquela voz insistente agora ecoava dentro da minha mente. Eu a ouvia nitidamente e eu demorei a compreender que ela apenas ecoava na minha cabeça. Ninguém mais a ouvia além de mim. Eu senti que o chão sob meus pés se abria e todo o meu ser foi tomado por um terror primitivo, algo que ia além da compreensão racional. Eu queria obedecer, eu queria devolvê-la ao seu descanso eterno, mas as minhas mãos, paralisadas pelo horror, não respondiam. Finalmente, meus pais decidiram que não havia mais nada a fazer ali. Com movimentos desajeitados, eles fecharam o caixão e começaram a cobri-lo com a terra. Mas eu não conseguia desviar o olhar do rosto da minha avó. Eu tinha certeza de que a qualquer momento ela abriria os olhos e me arrastaria com ela para o outro lado. Mas isso não aconteceu. Apenas a sua voz, agora mais fraca, continuava sussurrando meu nome. Luciano, naquela noite, claro, eu não consegui dormir. Sempre que eu fechava os olhos, eu via o rosto dela e a sua voz, como se estivesse gravada em minha mente, não parava de me chamar. Os dias seguintes foram uma tortura. Meus pais, que haviam retornado à vida cotidiana com uma aparente normalidade, não mencionaram nada do ocorrido, mas eu sabia que algo havia mudado. A sombra do que fizemos pairava sobre nós, uma sombra que não desapareceria tão facilmente. Conforme os dias passavam, a voz se tornava mais insistente. Eu não a ouvia apenas à noite, mas também durante o dia nos momentos mais inesperados. Sussurros que se misturavam aos sons cotidianos, fazendo-me questionar a minha sanidade. Juan, me ponha de volta. Eu tentei ignorá-la e me convencer de que era apenas fruto da minha imaginação, mas quanto mais eu tentava, mais presente ela se tornava. Eu comecei a evitar meus pais com medo de que eles também pudessem ouvi-la, ou pior ainda, que eles notassem a minha crescente inquietação. Eu não queria que eles pensassem que eu estava enlouquecendo, embora no fundo eu já começasse a acreditar que eu estava. Então, uma noite, incapaz de suportar mais aquela tortura, eu decidi fazer o que a voz me pedia. Eu sabia que se eu não o fizesse, eu perderia a razão. Eu me levantei da cama e, em silêncio, eu saí de casa. O ar frio da noite me atingiu, mas não trouxe alívio, apenas uma crescente sensação de fatalidade. Eu caminhei até o cemitério, impulsionado por uma força que eu não conseguia resistir. A lua, mal visível entre as nuvens, iluminava fracamente o meu caminho. Meus amigos, quando eu cheguei ao túmulo da minha avó, eu comecei a cavar. Minhas mãos, agora mais firmes do que aquela noite, trabalhavam com uma urgência desesperada. Eu não sei quanto tempo passou, mas finalmente eu cheguei ao caixão. Com as mãos trêmulas eu abri a tampa. A minha avó estava lá exatamente como a havíamos deixado. Eu senti o chão tremer sob meus pés, mas eu não consegui desviar o olhar. Me ponha de volta. A voz não vinha de seus lábios, mas ressoava diretamente em minha mente. Eu queria gritar, mas a minha voz não saía. Sem saber bem ao certo o que eu deveria fazer, eu resolvi enterrá-la de novo, mas, ao recolocar a tampa do caixão e cobrir o túmulo com terra, algo ainda não parecia certo. Eu sentia isso em cada fibra do meu ser. O ar ao meu redor ficou denso,
e uma névoa escura se ergueu do chão, me envolvendo. Eu senti como se eu estivesse sendo sufocado, como se a própria terra estivesse tentando engolir a minha alma. Luciano, eu terminei de enterrar o caixão e eu fiquei ali, imóvel, com o coração batendo tão forte que eu pensei que ele fosse sair do peito. Eu esperava algum tipo de sinal, algo que me mostrasse que eu havia feito a coisa certa, mas não houve nada, apenas o silêncio quebrado ocasionalmente por sons distantes de animais noturnos. Eu fiquei lá, observando a sepultura da minha avó, esperando sentir algum tipo de alívio. Em vez disso, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Algo dentro de mim dizia que o que eu havia acabado de fazer naquela noite apenas havia piorado as coisas. E de fato, a partir daquela noite, os sussurros na minha cabeça não cessaram. Pelo contrário, eles tornaram-se ainda mais intensos e mais claros. Não era apenas a voz da minha avó que eu ouvia agora. Parecia que todo o cemitério me chamava. Eu ouvia vozes de outros mortos misturadas à dela. Lamentos e queixumes grudavam-se à minha mente como um veneno lento, mas implacável. Eu comecei a ter pesadelos. Eu comecei a ter sonhos em que os túmulos se abriam e mãos esqueléticas surgiam da terra para me arrastar com elas. Nessas visões, a minha avó sempre estava presente, me observando com olhos como poços sem fundo, me atraindo para a escuridão. Depois de alguns dias, meus pais começaram a notar o meu comportamento estranho e perguntaram se eu estava bem. Mas como eu poderia explicar o que estava acontecendo? Como dizer a eles que eu havia desencadeado algo além da minha compreensão? Eu não podia. Eu apenas dizia que estava tudo bem, tentando convencer a mim mesmo de que tudo era fruto da minha imaginação. Mas a realidade era inescapável. As vozes não me deixavam em paz. Uma noite, quando eu já não suportava mais, eu voltei ao cemitério mais uma vez. E mais uma vez eu não sabia o que eu deveria fazer. Eu apenas sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Então eu levei comigo uma vela e um rosário que eu encontrei entre os pertences da minha avó, pensando que talvez rezar pudesse acalmar as vozes, que um ato de fé pudesse restaurar o equilíbrio rompido. Ao chegar à sepultura, eu acendi a vela e eu comecei a rezar, mas as palavras saíam entrecortadas enquanto eu sentia a escuridão me cercar. No entanto, à medida que eu recitava as orações, as vozes se tornavam mais altas, como se zombassem dos meus esforços. A chama da vela piscou e se apagou, me deixando na mais completa escuridão. Foi então que eu vi uma coisa que no início eu pensei que fosse uma ilusão, um produto da minha mente perturbada. Mas ali na penumbra, eu juro por Deus que eu vi uma figura emergir da terra. Era minha avó. Apesar de eu não tê-la conhecido em vida, eu sabia que era ela. O seu corpo, naquela visão, estava intacto, envolto por uma sombra escura, e os seus olhos completamente negros me fitavam com uma mistura de tristeza e fúria. Eu senti o chão tremer sob meus pés, e um vento gelado me envolveu, trazendo consigo o cheiro de terra úmida. Eu quis correr, mas as minhas pernas não respondiam. Eu estava preso, obrigado a enfrentar o horror que eu mesmo havia desatado. Me ponha de volta. A sua voz era uma ordem, uma exigência que eu não podia ignorar. Com um último esforço de vontade, eu levantei o rosário tentando me proteger com a única arma que eu tinha. Mas a minha avó não parou. A sua figura se aproximou, deslizando pelo chão como uma sombra, e a sua mão, fria como gelo, tocou a minha. O mundo se desfez em um turbilhão de escuridão, e o último som que eu ouvi, antes de perder a consciência, foi a sua voz, agora tão forte, que ressoava até nos meus ossos. Me ponha de volta.
Meus amigos, não me perguntem como, mas quando despertei, eu estava novamente na minha cama. A luz do sol penetrava pela janela, e por um momento eu pensei que tudo não havia passado de um sonho. Mas a sensação de frio em minhas mãos e o peso no meu peito me diziam que não era assim. Eu sabia que aquelas vozes voltariam, que a minha avó continuaria a me assombrar, até que eu cumprisse a sua última vontade. Desde aquela noite, durante muito tempo, eu não tive um único dia de paz. As vozes me perseguiam, me atormentavam, e o rosto da minha avó, com seus olhos negros como a noite, se tornou meu constante companheiro. Durante muitos anos eu tentei fugir, eu tentei encontrar refúgio em outros lugares, mas as sombras do cemitério sempre me encontravam. Agora, enquanto eu escrevo essas linhas, eu sei que meu tempo está acabando. As vozes ainda permanecem, mas eu me acostumei com elas, e de uns tempos para cá, a figura da minha avó tem aparecido quase todas as noites, e cada vez ela parece estar mais próxima. Não há redenção para aqueles que perturbam o descanso dos mortos. Não há paz para os que se deixam levar pela cobiça e pelo medo. A minha avó me espera, e eu sei que em breve a sua voz será a última coisa que ouvirei antes de descer à minha sepultura. Eu espero mesmo que Deus me perdoe e tenha piedade da minha alma. A Vingança do Silêncio. Boa noite a todos. Eu sou coveiro desde muito jovem, não por escolha, mas por herança. Meu pai e o meu avô, antes dele, eram responsáveis por enterrar os mortos no pequeno cemitério aqui da cidade, um lugar isolado no alto de uma serra, onde o tempo parece ter parado. Eu cresci entre tumbas, brincando entre os mausoléus antigos e aprendendo a respeitar o silêncio sepulcral que sempre cercava os mortos. Desde criança eu me acostumei a ver a morte de perto, sentir a terra úmida entre meus dedos enquanto eu cavava as covas e ouvir os soluços dos enlutados à distância. Eu aprendi a não temer a escuridão, nem os murmúrios que, segundo os mais velhos, às vezes se ouvia entre as lápides. Com o tempo, o trabalho se tornou uma rotina. Eu cheguei aos 50 anos velho e cansado, mas sem medo. Eu já tinha visto de tudo: cadáveres em decomposição, corpos destruídos por doenças, rostos distorcidos pela dor. Para mim, a morte era apenas mais uma face da vida. Ou assim eu pensava. Tudo mudou no dia em que me pediram para exumar uma tumba que havia sido fechada apenas um mês antes. Era uma solicitação incomum, mas não totalmente estranha. Às vezes, as famílias queriam transferir os restos para outro lugar ou realizar uma segunda autópsia. Porém, desta vez, a razão era diferente. Um homem havia sido enterrado após sofrer o que os médicos diagnosticaram como um ataque cardíaco fulminante. No entanto, a família começou a suspeitar que ele não tinha morrido de fato, mas caído em um estado de catalepsia, um transe em que o corpo parece morto, mas a pessoa ainda está viva. Os boatos se espalharam entre os moradores. As histórias de terror sobre aqueles que haviam sido enterrados vivos se espalhavam rapidamente. Eu me lembro claramente do dia em que eu fui ao cemitério para realizar essa exumação. O céu estava nublado e o ar pesado, carregado de uma umidade que parecia anunciar uma tempestade iminente. Eu peguei minhas ferramentas como sempre fazia e eu me dirigi à sepultura do homem. Não era uma tumba ostentosa, apenas uma lápide simples com o seu nome e as datas de nascimento e morte gravadas.
Eu parei diante dela por um momento, sentindo uma estranha inquietação que eu não conseguia explicar. Era como se o ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso e mais opressivo. Eu comecei a cavar, removendo a terra com precisão, fruto dos meus anos de experiência. À medida que a pá penetrava no solo, os meus pensamentos vagavam. Eu pensava em como a morte, apesar de sua inevitabilidade, ainda permanecia um mistério insondável. E se, afinal, esse homem tivesse sido enterrado vivo? O que aconteceria se eu encontrasse o corpo de um homem que lutou por sua vida dentro de um caixão, na mais absoluta escuridão e terror? Eu sacudi a cabeça, afastando esses pensamentos e me concentrando no trabalho. Finalmente, a pá atingiu a madeira do caixão. Eu limpei cuidadosamente a terra restante e, com um esforço considerável, eu levantei a tampa do caixão. O que eu vi lá dentro me paralisou. Meus amigos, um homem estava ali, imóvel, mas o seu rosto não refletia a paz da morte. Ele estava distorcido, congelado em uma expressão de horror absoluto. Suas mãos, rígidas pela morte, estavam erguidas em direção à tampa do caixão. As unhas, meu Deus, as unhas estavam dilaceradas, a maioria quebrada, como se estivesse tentando arranhar a madeira que o confinava. Havia marcas na tampa, arranhões profundos que contavam uma história de desespero e terror inimaginável. Naquele momento eu soube que os rumores eram verdadeiros. Aquele pobre homem havia sido enterrado vivo. Eu fiquei ali olhando para o cadáver, sentindo o frio da morte infiltrar-se nos meus ossos. Era como se o próprio ar no cemitério tivesse ficado mais pesado e mais sufocante. O silêncio, que sempre fora o meu companheiro de trabalho, agora parecia opressivo e ameaçador. Eu fechei o caixão com as mãos trêmulas e voltei a selar a sepultura, tentando afastar aquela imagem da minha mente. Mas era impossível. Aquela expressão de terror ficou gravada na minha memória. Naquela noite, de volta à minha pequena casa que fica perto do cemitério, eu não consegui dormir. Alguma coisa estava me perturbando, me deixando nervoso como se algo estivesse errado. A tempestade que havia ameaçado durante o dia finalmente desabou, e a chuva batia com força nas janelas, como se o próprio céu chorasse por aquele homem. Eu me sentei em uma cadeira na varanda tentando acalmar meus nervos com uma cerveja, mas nada parecia ajudar. O vento uivava lá fora e por um momento eu pensei ter ouvido algo mais entre os sons da tempestade. Um sussurro, um lamento abafado. Eu sacudi a cabeça, achando que eram apenas os nervos, mas o som voltou mais claro dessa vez. Era um gemido baixo e lastimoso que parecia vir das entranhas da casa. Eu me levantei com o coração batendo freneticamente no peito. Eu caminhei até a porta pensando que talvez o vento tivesse arrastado algum objeto que fazia aquele ruído, mas quando o abri, eu só encontrei a escuridão e a chuva. Eu voltei para dentro e fechei a porta com força, e foi então que ele apareceu para mim. Aquele homem estava parado no canto da sala. O seu corpo estava envolto em sombras, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Eram os mesmos olhos que eu havia visto no caixão, cheios de desespero e fúria. Ele não disse uma palavra, mas a sua presença falava por si só. Eu senti um medo primordial, aquele tipo de medo que congela a alma. No fundo do meu ser, eu sabia que aquele homem, ou o que restava dele, estava ali para me reprovar. Eu não o ouvi quando ele mais precisou. Eu falhei no meu dever, não como coveiro, mas como ser humano. Essa consciência me atingiu com a força de uma verdade inescapável. O que parecia ser o espírito daquele homem começou a se aproximar, e a cada passo o ambiente ficava mais frio,
até que eu pude ver a minha própria respiração no ar. Eu senti uma pressão no peito, como se o peso da culpa estivesse me esmagando. Eu fiquei imóvel, incapaz de me mover ou desviar o olhar daqueles olhos vazios. Não havia para onde fugir, não havia como me esconder do julgamento que aquele olhar carregava. Finalmente, ele falou, mas não com palavras. Foi um sussurro que ressoou diretamente em minha mente, um grito silencioso que carregava todo o terror e sofrimento que ele experimentou em seus últimos momentos de vida. Era uma acusação, um clamor por justiça que eu sabia que eu nunca poderia lhe dar. Meus amigos, o ar ficou mais pesado, e eu senti o meu coração desacelerar como se sua fúria estivesse drenando minha vida. Era como se ele quisesse que eu também experimentasse o terror de estar preso, de estar sozinho na escuridão. Naquele instante, minha mente foi inundada por imagens. Eu vi o seu enterro. Eu vi a escuridão se fechando sobre ele enquanto ele arranhava o caixão e gritava, sem que ninguém o ouvisse. Eu sentia sua esperança ir embora e a sua agonia enquanto o ar acabava. Então, eu vi o que aconteceu depois de sua morte. Uma sombra de ressentimento crescendo onde seu espírito deveria ter descansado. Com um esforço desesperado, eu consegui me mover. Eu tropecei para trás, tentando me afastar daquela aparição, mas não havia escapatória. Eu estava preso em minha própria casa, perseguido pelo julgamento de um homem morto. Eu caí de joelhos, suplicando baixinho para que ele me perdoasse, para que ele me deixasse em paz. Mas o silêncio foi a sua única resposta. Um silêncio tão profundo e gelado que parecia absorver todo o som do mundo. A pressão em meu peito aumentou e eu soube que eu estava à beira da morte. Eu sentia o meu coração lutando para continuar batendo, mas era como se uma mão invisível o estivesse apertando, drenando toda a sua energia. Eu tinha certeza de que eu iria morrer, de que aquele homem me arrastaria com ele para o além, onde a sua fúria e sofrimento me perseguiriam por toda a eternidade. Mas então, no último instante, algo mudou. Aquele espectro parou me observando como se estivesse pesando o meu destino. Lentamente, a fúria em seus olhos começou a desaparecer, sendo substituída por uma tristeza profunda e devastadora. A pressão no meu peito também diminuiu, e finalmente eu pude respirar. Ele ficou ali por mais um momento me encarando com aqueles olhos vazios antes de desaparecer no ar, deixando para trás um fio mortal e um silêncio que não pertencia a esse mundo. Eu fiquei ali, tremendo no chão, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. A tempestade lá fora continuava a rugir, mas dentro da casa tudo estava quieto. Uma quietude que pesava sobre a minha alma. Eu sabia que ele havia ido, mas também eu sabia que eu nunca estaria realmente livre da sua presença. Seu sofrimento, sua angústia, haviam ficado comigo, gravados em minha mente como uma ferida que nunca cicatrizaria. Desde aquela noite eu nunca mais fui o mesmo. A minha vida como coveiro continuou, mas a alegria que um dia eu encontrei no meu trabalho desapareceu. Como uma sombra persistente, a culpa me perseguia todas as vezes que eu tocava a madeira de um caixão. O rosto daquele homem e os arranhões na tampa do seu caixão assombravam minha memória, um lembrete constante do meu fracasso. A cada noite, quando o vento soprava com força e a escuridão envolvia o cemitério, eu sentia a sua presença, uma sombra que nunca desapareceria por completo. Luciano, aquele homem, foi enterrado 2 vezes, mas o seu espírito jamais encontrou descanso. E eu, condenado a viver com o peso da sua fúria e do seu sofrimento, me pergunto se algum dia eu conseguirei encontrar a paz. No fundo eu sei que o que ele queria naquela noite não era vingança. Tudo que ele desejava
era apenas ser ouvido. Muito obrigado por contar a minha história. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. O cadáver intacto. Luciane e amigos, eu trabalho como coveiro há mais de 15 anos. E eu posso garantir que eu já vi e já vivi coisas que a maioria das pessoas sequer imagina. Cavar covas, sepultar corpos e até mesmo lidar com exumações fazem parte da minha rotina. Não é algo fácil, mas você acaba se acostumando com o peso da morte ao seu redor. No entanto, há algo que aconteceu há alguns anos que eu nunca vou esquecer, e até hoje eu me pergunto se alguém mais teria acreditado se tivesse visto o que eu vi. Eu gostaria que, por favor, o meu nome não fosse citado, assim como a cidade e o nome do cemitério onde isso ocorreu. Tudo começou com um pedido de uma família bastante respeitada na cidade. Um senhor havia falecido cerca de 6 meses antes e a sua morte foi um tanto repentina. Aos 75 anos, ele parecia estar em boa saúde para a idade, mas da noite para o dia sua condição piorou e ele acabou falecendo de uma forma inesperada. O médico apontou causas naturais, mas os familiares nunca aceitaram o diagnóstico completamente. A esposa, em especial, tinha convicção de que algo estava errado. Ela conseguiu uma autorização judicial para a exumação do corpo, alegando que precisava tirar as dúvidas sobre a causa real da morte. Havia um boato na cidade de que esse senhor, pouco antes de morrer, havia brigado com um irmão por questões de herança. Alguns diziam até que ele havia sido envenenado. Não era a primeira vez que fazíamos uma exumação por suspeita de envenenamento. Então, apesar da situação ser delicada, parecia algo relativamente comum. No dia da exumação, o tempo estava estranho. O céu estava carregado de nuvens escuras, mas não chovia. O ar estava pesado, denso, e a sensação era de que algo ruim estava prestes a acontecer. Quando eu e meu colega de trabalho começamos a cavar a sepultura, eu senti um calafrio subir pela minha espinha. Não era incomum sentir um desconforto nesses momentos, mas dessa vez ele parecia diferente. Ele parecia mais intenso. Após removermos a tampa do caixão, a equipe do legista e os familiares se aproximaram. O cheiro, que normalmente seria insuportável após tanto tempo, era surpreendentemente fraco. A esposa estava presente, com os olhos vidrados no caixão, como se esperasse uma resposta imediata para suas suspeitas. Quando o legista levantou a tampa do caixão, eu senti o ar ao meu redor esfriar drasticamente. Todos nós ficamos paralisados. O corpo do senhor estava lá, mas não como esperávamos. Apesar dos 6 meses de sepultamento, o cadáver estava praticamente intacto. O processo natural de decomposição simplesmente não havia avançado como deveria. O rosto do senhor estava pálido, mas os seus traços eram nítidos, como se tivessem sido enterrados há poucos dias. Nenhum de nós conseguia acreditar no que estávamos vendo. O legista, visivelmente perturbado, começou a examinar o corpo.
Ao tentar mover um dos braços do falecido, um som baixo, quase imperceptível, ecoou do caixão. Parecia um gemido. Mas vindo de onde? Todos nós olhamos um para os outros buscando alguma explicação racional. Deve ser o som do caixão, sussurrou o legista, tentando manter a compostura. A esposa então aproximou-se lentamente. Ela olhou para o rosto do marido por um longo momento, até que de repente um vento forte varreu o cemitério e as portas do mausoléu onde estávamos começaram a bater violentamente. Foi aí que ouviu-se algo que ninguém jamais esperaria ouvir. Um sussurro claro, vindo de dentro do caixão. Luciano, a frase fez a minha pele arrepiar e o sangue gelar as minhas veias. O som, embora abafado, era inconfundível. Parecia a voz de um homem velho e, pela expressão da esposa, eu soube que se tratava da voz do senhor falecido. O legista se afastou rapidamente e nós fechamos o caixão o mais rápido possível. A esposa, pálida como um fantasma, não disse uma palavra. Ela simplesmente se virou e foi embora sem sequer olhar para trás. Dias depois, o legista fez questão de confirmar que, apesar da estranheza, não havia nenhum indício de envenenamento ou de algo que justificasse a exumação. O caso foi encerrado oficialmente, mas para mim ficou claro que não era apenas uma questão médica. Algo mais estava presente naquela sepultura. Algo que ninguém conseguiria explicar com ciência ou lógica. Até hoje, quando eu passo perto daquele túmulo, eu sinto o mesmo calafrio. Eu sempre me pergunto, será que a esposa daquele homem já sabia de alguma coisa? Algo que ninguém mais deveria ou poderia ter descoberto? Muito obrigado por contar a minha história, Luciano, e uma ótima noite a todos.